Bom, passada essa teoria que engloba praticamente todos os filtros aí do planeta, nós vamos agora falar das estrelas deste vídeo aqui, que são os filtros rápidos, os mais utilizados devido à grande eficiência e à grande produção de água que eles conseguem ter. Primeiro, eles são chamados de filtros rápidos porque operam com grandes taxas de filtração, algo entre 120 a 480 metros cúbicos por metro quadrado ao dia. Esses filtros começaram a ser desenvolvidos principalmente na década de 1920. Então eu vou colocar uma imagem aqui para que você consiga reconhecer as estruturas e os componentes que tradicionalmente fazem parte dos filtros rápidos. Nos filtros rápidos, então, nós temos a entrada de água localizada acima do meio filtrante, e entre essa entrada de água e o meio filtrante, eu posso ter tubulações que vão ser utilizadas para fazer a lavagem superficial na hora que eu retirar essa unidade para fazer a limpeza dela. Depois eu vou ter o meio filtrante, que pode ser simples, de camada dupla ou de camada tripla, e embaixo do meio filtrante a camada suporte, que inclusive é muito importante, mereceria um vídeo só para falar sobre ela. Afinal, a função dela é sustentar tudo que vem em cima e não deixar a areia ir embora junto com a água filtrada. E embaixo da camada suporte nós temos um fundo falso para coletar a água filtrada. Quando eu retirar essa unidade de operação para fazer a retrolavagem, o bocal de saída vai funcionar agora como um bocal de entrada, e a água de limpeza vai vir por este bocal localizado na parte de baixo do filtro, fazendo o fluxo ascendente, então ela vai expandir o meio filtrante para retirar as impurezas, e localizado acima do meio filtrante, eu vou ter o dispositivo de coleta, que geralmente é uma calha ou um canal. Essa calha vai coletar a água de lavagem com as impurezas que o meu filtro reteve e direcionar para um dispositivo de saída da água de limpeza. Esses dispositivos de água de lavagem são tão importantes que no dimensionamento dos filtros, as tubulações que vão sair com a água filtrada ou que vão trazer a água de lavagem são dimensionadas em função do filtro operando no modo de retrolavagem, porque a vazão de água para retrolavagem é muito grande. Pode ser cerca de 5 a 6 vezes maior do que a vazão que a gente tem da água sendo filtrada. Então eu tenho tubulações muito grandes para retirar a água filtrada, mas porque elas foram dimensionadas em função da água de lavagem que vai passar por ali com uma grande vazão para fazer a expansão do meio filtrante. Outra coisa interessante de mencionar sobre a geometria dos filtros é em relação ao que pode ter embaixo da camada suporte. E aí tem muita engenharia envolvida. Nós temos, por exemplo, fundos falsos que são fabricados do tipo Wheeler. Então a gente constrói sistemas trapezoidais e preenche eles com bolinhas de porcelana, bolotas de porcelana, para captar ali a água filtrada. Ou então nós temos um sistema de vigotas californianas, que são vigotas colocadas como um V invertido e transpassadas pela tubulação de coleta da água filtrada. Ou a gente pode fazer o uso de crepinas, então a gente faz furos em todo esse fundo falso e colocamos essas crepinas lá embaixo. As crepinas hoje em dia são de plástico e nós temos dezenas de modelos possíveis. E o que a gente tem hoje de melhor e de mais moderno são os blocos Leopold, que são blocos construídos para serem de fato um fundo falso e fazer a captação da água filtrada e a passagem da água de retrolavagem. Então são blocos construídos, projetados para essa finalidade. Alguns desses blocos, inclusive, até mesmo dispensam a camada suporte que fica entre o meio filtrante e esse fundo falso. Então o projetista pode escolher o que ele quiser no mercado em função do quanto que ele está disposto a investir em cada unidade filtrante, porque também não são coisas tão baratas assim. Os filtros rápidos, então, permitem a produção de muita água em uma área menor, já que trabalha com taxas muito maiores, mas é interessante mencionar também um efeito colateral, que eles consomem muita água de lavagem. Então, cerca de 1 a 6% da água que ele produz precisa ser reservada para fazer a retrolavagem quando essa hora chegar. Ou seja, eles produzem muita água, mas a lavagem também consome muita água.
entre 1 a 6% da água produzida. Saindo então da parte externa do filtro e olhando agora para dentro dele, nós temos o nosso meio filtrante, que é onde as sujeiras vão ser retidas. E aí nós temos filtros que vão ser só de areia, só de carvão, ou contendo esses dois meios, carvão antracito e também a areia. A gente começou primeiro fazendo as filtrações somente com areia, mas ela gera uma perda de carga razoável e fazer a limpeza é um pouquinho complicada, já que a areia é bem pesada. Por isso a gente pode substituir integralmente o meio filtrante ou uma parte dele pelo carvão antracito, que também tem ótimas propriedades de filtração e é um produto mais leve, a massa específica dele é menor. Inclusive, vamos comparar os dois meios filtrantes para a gente entender como cada um se comporta. Quanto à altura, a gente costuma estabelecer alturas que podem ser entre 30 a 80 centímetros aproximadamente. Mas eu vou falar um pouquinho melhor em um próximo tópico sobre isso, mas basicamente é um cálculo interativo. A gente define uma altura, faz uma verificação, se estiver ok, deixa assim, senão a gente refaz, aumentando ou diminuindo essa altura. Quanto à massa específica, a areia é muito mais pesada. A massa específica da areia está entre 2.550 a 2.650 kg por metro cúbico, enquanto que para o carvão antracito é entre 1.300 a 1.800 kg por metro cúbico. E é interessante escolher materiais com massa específica diferentes, porque quando eu faço a retrolavagem, aquilo vai se misturar, carvão com areia e tudo mais. Mas quando eu desligar a água de lavagem, em função da massa específica, cada coisa vai voltar para o seu devido lugar. O que é mais pesado desce primeiro, o que é mais ou menos pesado fica no meio, e o que é mais leve desce por último. Então eu volto a ter a estratificação do meio. Isso é, se eu fizesse um corte no meu filtro, eu ia conseguir ver cada camada no seu devido lugar. Outra propriedade muito importante dos meios de filtração é o diâmetro efetivo, chamado de diâmetro 10. Quando a gente vai escolher um meio de filtração, uma das propriedades que a gente tem que levar em consideração é esse diâmetro. O diâmetro 10 corresponde ao diâmetro onde 10% da massa retida é igual ou menor a esse diâmetro. Ou seja, a gente faz um ensaio de granulometria, colocamos diferentes peneiras com diferentes aberturas de malha, colocamos uma massa representativa da areia e essas peneiras vão vibrar, fazendo a filtração dessa areia justamente, a passagem por essas peneiras. E depois a gente mede a massa que ficou retida dentro de cada uma dessas peneiras. E onde alcançar 10% da massa, a gente estabelece que aquele é o nosso diâmetro 10. Nós vamos somando essas pequenas massas retidas até chegar a 10%. Isso é chamado de diâmetro 10 ou diâmetro efetivo, e é esse valor que a gente usa para, por exemplo, iniciar o dimensionamento ou a escolha por um meio filtrante. O diâmetro efetivo também é importante porque quanto maior o seu valor, maior a qualidade da filtração. Porém, quanto maior o seu valor também, maior é a perda de carga que o filtro gera. Então eu preciso achar um ponto de equilíbrio entre esses dois valores. E o diâmetro efetivo para a areia é de aproximadamente 0,5 milímetros e para o carvão antracito de aproximadamente 1 milímetro. E eu tenho também o diâmetro 60, que segue o mesmo raciocínio. Então eu faço o peneiramento da areia e vejo em até qual diâmetro 60% da massa ficou retida. E o diâmetro 60 vai servir para a gente determinar o coeficiente de uniformidade. Dividindo o diâmetro 60 pelo diâmetro efetivo, pelo diâmetro 10, eu vou ter um valor que não é interessante, que seja maior do que 1,6, tanto para a areia quanto para o carvão. A literatura recomenda que o coeficiente de uniformidade para filtros rápidos seja de até no máximo 1,6, mas quanto menor, melhor. Conseguindo um coeficiente de uniformidade mais baixo, eu vou ter um material mais similar, ele vai se parecer mais, um grãozinho vai se parecer mais com o outro, e isso permite com que a gente alcance essas taxas de filtração tão elevadas assim. Outra propriedade interessante é a esfericidade. Esses grãos, tanto da areia quanto do carvão, não são esféricos, Mas para muita modelagem matemática, a gente considera como se fosse, fazendo ali as devidas correções,
em função dessa esfericidade. Então, quanto mais esse grão se aproximar de uma esfera perfeita, mais próximo esse valor vai chegar do número 1. E para a areia, então, esse coeficiente de esfericidade é entre 0,75 e 0,85, e para o carvão, entre 0,45 e 0,60. E por último, nós temos a porosidade, que é outro parâmetro interessante, porque quanto maior a porosidade, maior é a capacidade de retenção de partículas no meio. Porém, maior também é a quantidade de água de lavagem que eu vou precisar para fazer a limpeza do filtro. A porosidade é uma relação entre o volume de espaços vazios do meio filtrante e o volume total do meio filtrante. Então, quanto maior esse valor, maior é a capacidade do filtro em reter as sujeiras. Para a areia, então, a porosidade ideal vai se situar entre 0,40 e 0,45 e para o carvão antracito entre 0,50 e 0,60. Pessoal da operação, pessoal da gerência das estações, e aqui inclusive fica um recado importante. O meio filtrante, ele não pode ficar descoberto. Ele sempre tem que manter uma lâmina d'água de 10 a 20 centímetros acima do meio filtrante, mesmo se eu precisar parar completamente aquela unidade. Então é importante manter essa lâmina d'água acima do meio filtrante para evitar a proliferação de micro-organismos, rachaduras no meio filtrante e não comprometer então a sua unidade de filtração. Eu já visitei algumas estações que quando acontecia a parada da estação por causa do turno ou por alguma manutenção, o nível d'água no filtro baixava tanto que deixava o meio filtrante descoberto e isso não pode acontecer. Beleza? Ainda falando sobre o meio filtrante, mas agora decidindo qual vai ser a profundidade desse meio, novamente isso é um cálculo interativo. Nós escolhemos uma profundidade do meio, fazemos uma verificação e se essa verificação der ok, a gente segue com o projeto, senão a gente refaz, escolhe novamente uma profundidade desse meio. Essa verificação pode ser feita de várias maneiras, mas tradicionalmente a gente tem seguido uma orientação dada por Susumu Kawamura. Ele descreve uma relação entre a altura do meio filtrante e o diâmetro efetivo. Quando eu faço a divisão da altura pelo diâmetro efetivo, isso tem que resultar num número maior ou igual a 1000. Essa relação é válida para filtros de camada simples, areia ou carvão, e também filtros de camada dupla, areia e carvão antracito. Se eu tiver então um filtro de dupla camada, eu pego a profundidade da primeira camada e divido pelo seu diâmetro efetivo. Pego a profundidade da segunda camada e também divido pelo diâmetro efetivo dela, e a soma desses dois valores tem que resultar num número maior ou igual a 1000. Se não der, se der um número menor, eu refaço, mudo a profundidade dessas camadas ou vou escolher um material com um diâmetro efetivo diferente. Existem outras relações para outros tipos de materiais, mas eu vou focar nesse de carvão e areia principalmente, que são os mais utilizados. Mas vamos ver um exemplo prático que acho que fica mais fácil entender essas relações. Eu trouxe aqui um exemplo que eu tirei lá do meu livro Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, que é o seguinte. Uma ETA opera com um filtro de camada dupla, de areia e carvão. A camada de areia, cujo diâmetro efetivo é de 0,5 mm, possui 40 cm de altura. Já a camada de carvão, cujo diâmetro efetivo é de 0,9 mm, possui 30 cm de altura. Verifique se essas condições satisfazem a relação mínima de altura sobre diâmetro efetivo para essas unidades. Então, a relação para a areia é a seguinte. A altura do meio filtrante é de 40 centímetros, a gente vai converter para metros, 0,4, e o diâmetro efetivo é de 0,5 milímetros, então, convertendo para metro também, 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. Quando eu faço essa divisão, isso resulta em 800, que é um número adimensional, e eu faço o mesmo cálculo agora para o carvão. A altura do meio filtrante é de 30 centímetros, 0,3 metros. O diâmetro efetivo é de 0,90 milímetros, então 0,9 vezes 10 a menos 3 metros. Fazendo a divisão, isso resulta em 333. Somando 800 com 333, nós temos o valor de 1133, que é um valor maior do que 1000 e que satisfaz a relação dada por Kawamura. Então, esse seria um tipo de meio filtrante
que eu poderia aplicar na minha estação sem maiores problemas. Se isso tivesse resultado num valor inferior a 1000, ou eu teria que mudar a altura do meu filtrante ou o diâmetro efetivo do meu material. Os filtros vão ter dois modos de operação, o modo filtração e o modo retrolavagem. E é interessante você pensar que são formas distintas, porque diz a literatura que a qualidade da água produzida em uma estação é tão boa quanto a atenção que é dada na hora da lavagem dos filtros. Então, como anda a atenção que você está dando para a sua limpeza do filtro? O tempo entre o fim da limpeza e o início da próxima, nós chamamos de carreira de filtração. Então, o tempo que o meu filtro está de fato funcionando como um filtro, nós chamamos de carreira de filtração. E nós vamos tirar um filtro de serviço e fazer a retrolavagem dele se uma dessas 4 coisas acontecer. Primeira, se alcançar a turbidez máxima. Então nós vimos que a água filtrada em filtros rápidos tem que ter ali no máximo 0,5 unidades de turbidez. Se essa turbidez começar a aumentar e chegar em 1, é hora de parar a unidade e fazer a retrolavagem. A segunda possibilidade é se alcançar a perda de carga máxima. Então, à medida que o filtro vai entupindo, colmatando, esse nível de água vai subindo, e se chegar numa altura máxima de projeto, é hora de parar a unidade e fazer a retrolavagem. A terceira possibilidade é em função do prazo máximo da carreira de filtração. A literatura diz que a gente não deve esperar mais do que 24 horas para fazer a limpeza de um filtro. Então, se nenhuma das condições anteriores aconteceu, mas já deu um prazo de 24 horas desde a última retrolavagem, pare a unidade e faça novamente a retrolavagem. E a quarta possibilidade é se a remoção de micro-organismos estiver muito baixa. E a gente consegue aferir essa remoção, por exemplo, verificando a quantidade de esporos de bactérias aeróbias. Então, se o rendimento na remoção cair demais, se a quantidade de esporos de bactérias aeróbias permanecer praticamente inalterado, é interessante também parar a unidade e fazer a sua retrolavagem. Nas estações, então, eu tenho que ter um reservatório ou algum outro sistema que forneça a vazão de água necessária para adentrar no filtro e fazer a expansão do meio filtrante. Então nós podemos ter um reservatório elevado, um sistema de bombeamento, utilizar os outros filtros em operação e por vaso comunicante fazer a lavagem do meu filtro. Existem muitas possibilidades. E inclusive também a própria limpeza do filtro pode acontecer de maneiras diferentes. Então nós temos unidades mais antigas, por exemplo, que fazem apenas a passagem de água em contracorrente. Mas a literatura menciona que dessa forma, só com água em contracorrente, é muito comum a formação de bolas de lodo. E essas bolas de lodo são prejudiciais para o processo de filtração. Outra possibilidade é fazer primeiro a limpeza superficial, aspergir a água superficialmente, e depois fazer a passagem de água em contracorrente. Mas o que a gente mais utiliza, porque é mais recente e tem uma melhor eficiência, é primeiro o borbulhamento de ar, depois fazer a passagem de água em contracorrente. Então a gente borbulha o ar durante um tempo entre 2 a 3 minutos para soltar boa parte da sujeira que está incrustada no meu meio filtrante. E depois eu passo água em contracorrente por algo entre 8 a 10 minutos. O processo como um todo deve demorar algo ali entre 10 a 15 minutos no máximo, porque, como eu falei, a gente vai estar usando uma taxa de retrolavagem muito alta, uma vazão muito superior à vazão de filtração. Então é por isso que esse processo como um todo não pode demorar demais. Ele costuma ser um processo visual. A gente observa a água que está saindo com a sujeira e quando essa água começa a sair clarificada, é sinal de que está na hora de encerrar o processo de retrolavagem. E também é interessante mencionar que toda essa água não pode voltar para o seu manancial. Isso é um resíduo agora. Eu sei que tem estações muito antigas que não tem o que fazer com a água de retrolavagem, devolvem ela para o manancial, mas isso não pode mais acontecer, ok? Tem que ter um sistema de recuperação dessa água, separar a sujeira da água de lavagem. A água retorna para o início do processo
e aquela sujeira como um todo, aí sim eu dou o tratamento e descarto de forma ambientalmente adequada. Existe uma certa preocupação em relação à presença de patógenos, cistos e ocistos de protozoários, que podem também voltar com a água de limpeza, mas é uma questão de aprofundar os estudos e, claro, sempre monitorar a qualidade da água filtrada. Sobre filtros rápidos, então, era tudo isso que eu queria falar para vocês. Essa é uma etapa, o dimensionamento deles, é uma etapa que consome boa parte do tempo de um projeto, mas eu quero também abordar outras possibilidades para que esse vídeo fique bem completo, falando também da filtração lenta e dos filtros russos. Denominamos de filtros lentos os filtros que vão ter uma taxa de filtração muito baixinha, entre 1 a 7,5 metros cúbicos por metro quadrado ao dia. Como essa taxa é muito pequena, se eu quiser tratar uma vazão de água muito grande, eu vou ter que ter uma área superficial muito grande também. Mas ele também não pode ser totalmente descartado, porque ele tem alguns pontos positivos. Ele é mais simples de operar, de construir, de fazer a limpeza dele, consome menos água na limpeza e também o tempo, a carreira de filtração é muito maior do que dos filtros rápidos. Em muitos casos, esse pode ser o único sistema de tratamento necessário, não requer um pré-tratamento prévio, então não preciso coagular, flocular, decantar, só a unidade de filtração me basta. Mas, para que isso aconteça, é interessante que o meu manancial também seja mais limpo, que a água que vai entrar no filtro tenha no máximo 50 unidades de cor e 40 unidades de turbidez. Sob essas condições, ele funciona muito bem e consegue uma boa eficiência na remoção de cor, turbidez e patógenos. Estruturalmente, então, os filtros lentos são muito mais simples do que os filtros rápidos. Basicamente, nós temos a caixa que vai acomodar o meio filtrante, o próprio meio filtrante, um meio suporte e um bocal de saída. Nada de sistema de lavagem contra corrente, aspersor superficial, calha para coleta de água de lavagem, nada disso. É um sistema muito mais simples de construir e operar. A literatura cita, então, que a carreira de filtração de um filtro lento pode ser de 20 a 60 dias, enquanto que dos filtros rápidos é de no máximo 24 horas. Aqui eu posso passar até 2 meses sem precisar fazer a limpeza desse tipo de unidade. Mas quando eu tiver também que fazer essa limpeza, ela é feita por raspagem superficial, limpeza do material, peneiramento e devolução dentro da caixa de filtração. Não tem aquela coisa de retrolavagem, a expansão do meio e outras coisas que os filtros rápidos têm. Enquanto os filtros rápidos precisam reservar entre 1 a 6% da água que eles produzem para os processos de lavagem, os filtros lentos vão reservar muito menos, entre 0,2% e 0,6% apenas, para fazer a sua limpeza. Então eles gastam menos água nesse processo. Outra característica também é que nesse tipo de filtro o meio não é estratificado. Como eu mencionei, para os filtros rápidos, se eu fizesse um corte, eu veria certinho cada camada ocupando o seu espaço dentro do filtro. No filtro lento não, tudo está misturado e bagunçado ali dentro. E o fato dele dispensar um tratamento prévio também é muito vantajoso. Consigo ter uma unidade muito pequena, sem o uso de produtos químicos, sem sistemas de decantação, sem etapas extras. O custo elétrico, o custo de construção e operação é muito mais vantajoso. Mas também, como pontos desfavoráveis, o meu manancial precisa ser limpo. Altos índices de cor e turbidez são prejudiciais para a eficiência do filtro. Ele vai ocupar áreas muito grandes, já que a taxa dele é muito pequenininha. E a limpeza dele é mais demorada, apesar da carreira de filtração ser muito maior, o processo de limpeza é muito mais demorado. Então, filtros lentos ainda existem, ainda operam, mas sempre que possível optaremos pela construção dos filtros rápidos. E finalmente, temos uma configuração de filtro que também é compacta, eficiente, que é a chamada filtração direta associada com filtração ascendente, de baixo para cima. Essa configuração denomina o que nós chamamos de filtros russos, e nós temos alguns em operação aqui no Brasil. Como esse tipo de estação não tem um decantador, eu não quero fazer a coagulação pelo método da varredura, ou seja, criar flocos muito grandes que tenham a capacidade de sedimentar. Se esses flocos muito grandes adentrarem no meu filtro,
Eles vão causar uma carreira de filtração muito curta, o meu filtro vai ficar entupindo o tempo todo. A ideia aqui é fazer uma coagulação por adsorção desestabilização. E se você não lembra do que eu estou falando, eu vou deixar um cardzinho aqui no cantinho e também na descrição desse vídeo o link sobre a minha aula de coagulação. Esses flocos, esses hidróxidos metálicos, gerados no processo de coagulação por varredura, exigem doses de coagulantes maior, porque a ideia é formar um floco grande, pesado, que consiga sedimentar. Mas aqui, nesse tipo de filtração, eu não tenho o meu decantador, eu não tenho onde sedimentar essas partículas. Então a coagulação exige doses muito pequenas de coagulante para fazer a coagulação por adsorção desestabilização. Eu quero apenas neutralizar as cargas elétricas dos colóides para que o meu meio filtrante consiga fazer o papel dele e remover esses colóides por aqueles mecanismos de filtração que nós vimos lá no começo desse vídeo aqui. A literatura diz que os filtros russos são mais indicados nas seguintes condições. Quando a água bruta tem uma turbidez inferior a 50 unidades de turbidez, preferencialmente menor do que 10, cor inferior a 25 unidades de cor, contagem de algas diatomáceas inferior a 1000 UPA por mililitros, cada UPA significa unidade padrão diária, índice bacteriológico não superior a 90 NMP por 100 ml, NMP significa número mais provável, e baixas doses de coagulantes, inferior a 20 mg por litro para o sulfato de alumínio ou 10 mg por litro para o cloreto férrico. Por isso, então, os filtros russos permitem doses de coagulantes muito menores, uma economia na quantidade de produtos químicos, cerca de 15 a 30% menos, uma menor geração de lodo e a construção de estações mais compactas. Porém, ele tem uma flexibilidade operacional um pouquinho menor, porque se a água bruta chega com uma turbidez muito alta, que demande uma grande dose de coagulante, eu não tenho um decantador, um sedimentador para tirar essas partículas e o meu filtro vai ter que dar conta de tudo isso sozinho, ok? Beleza então, galerinha? Sobre filtração, era tudo isso que eu queria falar para vocês. Então esse vídeo ficou muito mais completo do que o primeiro vídeo gravado lá em 2020, ainda durante a pandemia. Qualquer dúvida que você tenha, posta aqui nos comentários que nós vamos tentando nos ajudar. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda a fazer sempre mais conteúdos ambientais para você. Considere apoiar este canal adquirindo o livro físico ou e-book Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo então. Um abraço, um beijo e um queijo e falou!